Amém, amados? Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia, por mais essa oportunidade de termos comunhão, né, amados? Por meio dessa palavra, amém? E eu queria sugerir que nós orássemos, né, pela palavra e que o Senhor possa falar por mim, né, nessa noite, amém? Vamos orar juntos? Amém? Vamos invocar o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor, queremos estar aspirando, ó, por sermos revestidos, Senhor, dessa habitação celestial. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, por meio da Tua palavra, de estarmos tendo comunhão com os santos. Senhor Jesus, o Senhor nos leva a estar amando, ó, nos preparando e apressando a Tua vinda. Senhor Jesus, não queremos estar vivendo de qualquer maneira, Verdade. mas queremos, Senhor, estar apressando, Senhor, e vigiando pela Tua volta. Senhor Jesus, nós queremos que esse é o Teu anelo, ter pessoas que amam a Tua vinda e estão se preparando para ela. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Amém. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Eu queria convidar os irmãos agora a proclamarmos o título da palavra, né? Vamos falar juntos? Aspirando por ser revestidos da habitação celestial. Amém? Vamos falar novamente? Aspirando por ser revestido da habitação celestial. Aleluia. Senhor Jesus. Tem alguns versículos, né, da leitura bíblica da palavra para nós lermos, né? Em 2 Coríntios, né? 5. Vamos ler 2 Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Aleluia. Que Senhor diz assim: Jesus. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Sim. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Amém. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia, né? Esses versículos nós vamos detalhar eles mais adiante um pouco, tá? Agora a gente vai já para outro versículo de Coríntios, né? Capítulo 2, tá? Para darmos início, amém? Vamos ler agora, irmãos, 1 Coríntios, Amém. versículos 1 e 2. Aleluia. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Amém. Que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nós vemos aí, né? Pelos versículos, a gente vê que o falar de Paulo, amados, era bem simples, né? Por quê? Porque Paulo estava ali para falar do Senhor Jesus, né? Desse Jesus maravilhoso que um dia alguém falou para mim e para você. Então, Paulo estava ali em Coríntios justamente para levar essa pessoa maravilhosa de maneira simples, como foi lido para nós, né? E graças ao Senhor, alguém um dia falou para mim e para você desse evangelho de maneira simples, como Paulo falou para os irmãos em Corinto também. Amém? Vamos ler agora os versículos 3 e 4 de Sim. 1 Coríntios, capítulo 2. Amém. Que diz assim: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Senhor Jesus, né? Quando fala aí fraqueza, né? Na primeira e na segunda carta aos Coríntios, né? Paulo escreve, né, a palavra fraco e fraqueza 13 vezes, amados, relacionadas a ele e ao seu ministério. Isso vem mostrar para nós, amados, que Paulo não era um super apóstolo, né?
Pelo contrário, ele se declara aquele que é fraco, né? Mas adiante a gente vai ver que é na fraqueza que o poder de Deus se revela, né? Se fortalece. E nós vemos também aí que Paulo, Era fisicamente fraco. exatamente, Paulo, amados, ele não era, além de não ser um super apóstolo, ele não era, até mesmo fisicamente, ele não era forte, né? A gente sabe que Corinto é uma cidade da antiga Grécia, né? E lá na Grécia era muito valorizado um corpo escultural, né? Senhor Jesus. É tanto que foram os gregos que inventaram as Olimpíadas, né? Aquelas provas todas lá que levavam aqueles atletas a ter um corpo bem definido, né? E é interessante que Paulo não tinha um corpo assim, não é mesmo? E é precioso por quê, amados? Porque Paulo ele se declarava fraco. Ó Senhor Jesus! Outra coisa que os gregos valorizavam era um falar eloquente, cheio de eloquência e que tinha um falar que atraía as pessoas. Paulo também não tinha esse tipo de falar. Embora a gente saiba que Paulo tinha estudos, né? Paulo era uma pessoa estudada, ele dominava aquilo que ele falava. E ele falava, não só palavras, o que ele falava era a mescla da experiência dele com Deus, não é mesmo? E graças ao Senhor, o que temos recebido hoje é esse tipo de palavra, amados. Senhor Jesus, e graças ao Senhor, né? Paulo, enquanto estava ali pregando o evangelho para eles, amados, ele não falava com ostentação de palavra, nem de poder, não. Ele falava de maneira simples, né? Ele falava Cristo e esse crucificado ali aos irmãos em Corinto, né? Senhor Jesus. Tinha temor e tremor. Ó Senhor Jesus. Ele também cita as palavras temor e tremor, né? A gente sabe que temor é no interior, tremor é no exterior, né? E o temor estava ligado ao seu servir a Deus, né? Ele tinha temor, amado, de como ele estava servindo a Deus, né? De como ele poderia estar agradando a Deus ou não. Então Paulo servia a Deus com muito temor nessa questão. E o tremor, como eu falei, é no seu exterior, né? É com relação às suas ações no seu serviço, né? Então Paulo tem um serviço, amados, de fato, com muito temor e tremor, né? O irmão Ezra, que foi quem compartilha essa palavra, ele diz que Paulo até tremia mesmo, né? No seu corpo físico, né? Senhor Jesus. Isso é um ensinamento para nós que somos servos do Senhor, né, amados? Temos um serviço de temor e tremor diante do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, aleluia! Agora vamos ler, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que diz assim: Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. E 1 Coríntios 9, versículo 22. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Vamos Jesus. invocar, irmãos, procurando e invocando, amém? Senhor Jesus. 9:22 diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Sim. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, ganhar alguns, salvar alguns. Aleluia, né? Senhor Jesus. Amém. A gente vê aí que Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos, né? Senhor Jesus. É interessante porque nós que servimos na igreja, amados, e que compartilhamos por misericórdia do Senhor a palavra, né? Ó Senhor Jesus, nós não somos fortes, né? Não. Temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, dificuldades. Você pode pensar, o irmão Dudu, embora ele tenha deficiência física, né? Mas ele é um irmão que eu vejo assim, sabe, que ele é muito forte. Engano seu, querido irmão, né? Acredite, minha esposa está no dia a dia comigo, né? Ela vê que tem dias, né, que a gente tem as dificuldades, né? E às vezes a gente quer desfrutar da palavra, né, ali, e às vezes tem a dificuldade também espiritual, né? E isso, amados, é
acontece com qualquer um, né? Com qualquer um de nós pode acontecer de um dia amanhecer fraco, né? E não ter força nem de invocar o Senhor e nem de ir até a palavra, né? Senhor Jesus, mas quando nós invocamos o Senhor, né, amados? Aí nós sentimos que o Senhor está nos fortalecendo, né? E quando invocamos o Senhor, aí o Senhor vem e nos ajuda a nos voltar mais para Ele, né? E aí passamos a invocar e passamos a colocar um hino para ouvir, e ali vamos desfrutando daquele hino. Daqui a pouco a gente está orando aquele hino, está louvando junto com aquele hino ali, e daqui a pouco a gente está desfrutando a palavra, né? Senhor Jesus. Então, mas todos nós temos os nossos limites, né? Limitações, fraquezas. E graças ao Senhor, né? Nós reunimos num lugar onde nós temos irmãos companheiros, né? Além da minha esposa, eu tenho alguns irmãos o qual eu posso contar, né? Louvado seja o Senhor por isso, amados. Então, Paulo, ele, por meio das suas dificuldades e fraquezas, amados, ele ganhava os irmãos ali, né? Senhor Jesus, quando você aquela pessoa que está, os irmãos estão aqui, você está sobre os irmãos aqui e demonstra ser forte o suficiente, os irmãos não têm como lhe alcançar, né? E acha que você, amado, é um irmão muito forte e muito superior que não tem fraqueza. Pelo contrário, mas quando você, né, você vem para o nível dos irmãos, né? E de fato é o nosso nível, amados. Nós, embora, como eu falei, compartilhamos a palavra, né? Servimos o Senhor, mas, amados, nós somos fracos, né? Nós estamos no mesmo barco, né? E graças ao Senhor, porque temos o Senhor, né? Que é aquele que nos ajuda a avançar dia após dia. Embora as fraquezas e limitações, nós temos o Senhor, amém? E juntos, amados, cada um de nós, né? Vamos reinar, amém? Louvado seja o Senhor. E Paulo, como falou nos versículos, né? Ele se fez de fraco, né? Para quê? Para ganhar os irmãos ali, né? Aqueles que também eram fracos. Louvado seja o Senhor, né, amados? Cada um de nós, de nossas fraquezas, mas buscando o Senhor, vamos ser fortalecidos mais e mais. E o Senhor vai estar fortalecendo nós por meio dessas fraquezas, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos ler agora, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Então ele me disse, a minha graça te basta, Sim. porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia, né? A graça de Deus é suficiente para nós suprir as nossas fraquezas. Então, esse texto que a Clídia leu, né? Vem mostrar que a graça, amados, do Senhor é suficiente para nos suprir nossas fraquezas, né? O poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Se você não experimenta a fraqueza do seu dia a dia, amados, o poder em você, que é o próprio Senhor, nunca vai se fortalecer, não é mesmo? Mas quando você experimenta um momento de fraqueza ali, ó, e você se volta para o Senhor, o Senhor lhe fortalece. Amados, graças ao Senhor por isso, né? Por isso que, por meio dessa graça, né, que recebemos a cada dia, o poder vem se fortalecendo mais e mais em mim e nos santos aí, tá bem? Por isso, amados, não tenha vergonha de ser fraco, né? Não tenha vergonha, pelo contrário, Paulo não se envergonhava de maneira alguma de falar, né, para os irmãos, como eu falei, tanto em 1 Coríntios como em 2, ele declara a palavra fraco e fraqueza 13 vezes, amados. Claro, ele fala sobre a palavra fraco e fraqueza para outros itens, mas ligado a ele diretamente, ela foi 13 vezes. Olha como Paulo, que a gente acha, né? Poxa, Paulo era aquele apóstolo que foi mais usado pelo Senhor, aquele que teve visões, né? Impressionantes, amados. Ele era fraco, ele tinha suas fraquezas. Por isso, amados, eu e você também não podemos ter vergonha em maneira nenhuma e dizer que somos fracos, né? Pois quando dizemos que somos fracos, né? O Senhor nos fortalece. Senhor Jesus!
Ó Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Aleluia. Que diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Senhor Jesus. Do terceiro céu. É rico porque Paulo, ele não quis dizer que tinha sido ele, né, que tinha sido arrebatado, né? E ele diz que conheço um homem, né, que há 14 anos foi arrebatado, né, até o terceiro céu, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, né? Ó Senhor Jesus. E é interessante, querido irmão, porque existe 3 céus, né? Senhor Jesus. E é interessante porque quando tá aquele dia de sol maravilhoso, que você olha para cima assim, você vê aquele azul, né? E aquelas nuvens branquinhas, né? Dá até vontade de pegar, né? Pronto, isso aí é o primeiro céu. Né? Quando está à noite, principalmente se você estiver no sítio, né? Num sítio, ou andando fora da cidade, o que é que acontece? Você quando olha para o céu, você vê a lua ali, aquele monte de estrelas, pronto. Você percebe que aquele céu que você está olhando é mais distante do que o que você viu durante o dia, não é? Oh, Senhor Jesus, esse é o segundo céu, Senhor Jesus. Só que Paulo foi arrebatado até onde? O terceiro céu. E esse terceiro céu não dá para ver a olho nu. Oh, Senhor Jesus. Mas, pois esse terceiro céu se encontra onde? Na dimensão espiritual. Amém? Senhor Jesus. Por isso que não dá para ver a olho nu. Por mais que você arregale seus olhos, né? Oh, Senhor, não dá para ver. Mas a Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, né? Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora, irmãos, Eclesiastes, Sim. capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus, precioso esse versículo, amados. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Sim. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Senhor Jesus, né? Então, aí vem mostrar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, por isso, amados, que eu e você, né? Quando você vê alguém partindo, né? Você não se alegra. Por quê? Porque em nós, Deus colocou em nosso coração a eternidade. E a eternidade... Oi? Exato. E a eternidade, querido irmão, é um buraco, né? É um vazio que nós temos em nosso interior. Foi por esse portal que Paulo chegou ao terceiro céu. Amém? O terceiro céu, onde Deus está, a casa de Deus, é interessante. Lá não há tempo. Né? Por isso que Deus é sempre novo. Porque lá o tempo não passa. Amém? Na eternidade o tempo não passa. E esse buraco que eu e você tínhamos, né? Nós tínhamos. Hoje esse buraco foi preenchido, né? Senhor Jesus. Hoje as pessoas, elas buscam riquezas, né? Elas buscam, amados, viagens. Elas buscam bens materiais. Elas buscam até mesmo fama, sucesso. Sabe para quê? Para preencher esse vazio. Elas conseguem preencher? Não conseguem. Por quê? Porque esse vazio, esse buraco é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Amém. Por isso que eu e você temos uma comissão, né? Essa comissão foi dada pelo próprio Deus. Qual é essa comissão? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para o seu vizinho, para o seu amigo, né? Para o seu parente. Quando ele conhecer Deus, amados, aquele buraco, aquele vazio vai ser preenchido. Ele vai ser realmente feliz, né? Mesmo amados, não viajando tanto, né? Mesmo não tendo tantos bens materiais, ele vai estar feliz. Sabe por quê? Porque aquele buraco, aquele vazio vai estar preenchido. Que maravilha isso, né? Senhor Jesus, nós sabemos que esse buraco é o quê? É o portal, né?
onde podemos acessar Deus. Senhor Jesus, amado, isso é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. E Deus, nós sabemos que Ele está onde? Em nosso espírito. Por isso, amados, quando invocamos o Senhor, em meio à pandemia, né? Em meio às dificuldades do dia, em meio aos anseios do dia a dia, quando nós invocamos o Senhor, o que acontece? Nós desfrutamos do Senhor, porque Ele está em nosso espírito. Oh, Senhor Jesus, isso é um privilégio, amados. Por isso, vamos pregar o Evangelho para os nossos amigos, vizinhos e parentes. Amém? Louvado seja o Senhor e levá-los a conhecer a Deus e preencher esse buraco, esse vazio que eles têm no seu interior. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, agora nós vamos desfrutar de 2 Coríntios, Sim. capítulo 12, versículo 4. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus. Sim. 2 Coríntios 12, 4. Amém. Que diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Sim. Paulo foi arrebatado ao paraíso. E a gente vê aí, né, que Paulo foi arrebatado, primeiro, nos primeiros versículos, fala que foi arrebatado ao terceiro céu. E agora diz que ele foi arrebatado ao paraíso. Oh, Senhor Jesus! E onde será que fica o paraíso, amados? Não é mesmo? Onde será que fica? Né? Nós sabemos que o paraíso é um lugar maravilhoso, né? Um lugar de consolo, de paz. Mas onde fica o paraíso? Nós vamos ver agora, tá? Vamos ler, irmãos, Lucas 16, dos versículos 19 ao 26. Amém. Que fala sobre o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Sim. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que Sim. jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, Senhor Jesus. e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Sim. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sim. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse texto vem mostrar o paraíso para nós, né? E é interessante que falou aí... Mostra o Hades. Isso, claro. E vem mostrar para nós, amados, a história aí do rico e de Lázaro, né? E é interessante quando fala inferno aí, né? No grego, essa palavra inferno quer dizer Hades, tá certo? Senhor Jesus, como também paraíso, tá? Quer dizer Hades. E é interessante por quê? Porque no Hades há 2 lugares, há uma separação. Duas seções. E é interessante porque Lázaro estava numa delas com Abraão, ó Senhor Jesus. E o rico estava numa outra. E é interessante que o rico, da seção que ele estava de tormentos, deu para ver Lázaro a uma certa distância, não deu? Pois é. E pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo com água e tocasse em sua língua, pois ele estava em tormentos, né? Senhor Jesus. Mas foi que Abraão falou que não dava para os que estavam aqui, né, passar para lá, nem estavam lá passar para aqui, pois havia um abismo entre eles, amados. Ó Senhor Jesus. Então, muitos cristãos acham que o paraíso é o céu. Exatamente, né? Hoje, nos dias de hoje, muitos cristãos, né, se deparam dizendo que, quando perde um ente querido, principalmente, diz assim, meu parente e tal, meu pai, meu tio,
está no céu, né? No paraíso. Não, amados. Pelo que a gente está vendo aí, né? Pelo que a gente vai ver agora, nesse versículo, né? Que a gente vai desfrutar agora, vamos ver que o paraíso não é no céu, mas no coração da terra. Que a gente vai ler agora no versículo para nós, vai mostrar isso, tá certo? Vamos ouvir. Vamos ler, irmãos, Lucas 23. Sim. Não, é Lucas 23, versículo 42. Senhor Jesus, amém. Que diz assim: E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sim. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Interessante, né? Esse texto, Jesus já estava crucificado e a gente sabe. Os dois malfeitores. E a gente sabe que 2 malfeitores foi posto ao lado de Jesus, né? Em outras cruzes. E é interessante porque, enquanto um, mesmo prestes a morrer ali, estava ainda blasfemando, né? Dizendo, tu me disse que é Deus, né? Salva a ti e salva nós também. Já o outro, amado, o outro dizia assim, nós estamos aqui porque, de fato, merecemos, né? Mas esse justo não merece isso, né? Não merece estar aqui. Aí diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ó, Senhor Jesus. Aí Jesus responde para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó, Senhor Jesus. É interessante, amados, porque enquanto ele disse, lembra-te de quando vieres no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Senhor Jesus. Então, Jesus, amados, como a gente tá desfrutando, né? Jesus, ele não disse que ia aos céus, não é? Não, ele disse que ia ao paraíso. E é interessante mais ainda porque ele ia levar aquele malfeitor que se arrependeu, que creu nele, né? Agora a gente vai ver onde de fato é o paraíso, tá certo? Mateus 12, versículo Isso. 40. Sim. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Sim. assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Senhor Jesus. É impressionante, né? Porque enquanto muitos cristãos até acham que o paraíso é no céu, não. O paraíso é no coração da terra, amados. Ó Senhor Jesus. Ou seja, quando o Senhor expirou na cruz, né? Naquele momento, ele e o rapaz que se arrependeu, que creu nele, desceram para o paraíso. Senhor Jesus. Ou seja, no caso de Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu e também foi arrebatado ao paraíso, que é no coração da terra. Senhor Jesus. Não é maravilhoso? Mas por isso que é importante conhecermos a Bíblia. É importante conhecermos a Bíblia. Por quê? Conhecendo a Bíblia, a gente tem como montar esse quebra-cabeça e ficar claro com relação a essas verdades, não é mesmo? E poder ajudar outras pessoas e ajudar os irmãos. Amém? Senhor Jesus. Dessa forma nós vemos o quê? Que o universo tem 3 partes, amados. Tem a Terra, né? Ó, Senhor Jesus. No universo há 3 partes. Que primeiro, a Terra, não é? Os céus e o paraíso. Senhor Jesus, que é o Hades, perdão, né? Então a terra, os céus, segundo céu, o terceiro céu, e também o Hades, que tem 2 seções, o paraíso e a parte de tormento, que é o inferno. O paraíso é a parte de consolo, né? Por isso que diz seio de Abraão, né? No seio, amados, é um lugar que você tem consolo ali, né? Por isso, quem está no paraíso, todos aqueles que dormiram no Senhor, que creram no Senhor, estão no paraíso. Paulo está no paraíso. Adão, Abraão, como a gente viu, o rico, né? O Lázaro, estão no paraíso, né? Senhor Jesus. Por isso, amados, louvado Senhor por essa revelação que temos tido, né? Aleluia por isso, né? Senhor Jesus. Vamos ler agora, irmãos, 2 Coríntios 12, versículo 5. Aleluia. Que diz assim:
De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Senhor Jesus. E também 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, Sim. mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo teve todas essas revelações, né? Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, né? Foi ao paraíso e amados, Ouviu palavras inefáveis. exato, ouviu palavras inefáveis, né? As quais não é lícito ao homem referir, né? E visões, né? E visões, né? Ele teve a visão da economia de Deus. E é interessante, amados, que para que Paulo não se ensoberbecesse, ó Senhor Jesus, não se orgulhasse, foi posto um espinho na carne. E a palavra espinho no grego, tá? Não é aquele espinho que brota nas rosas, né? Não é aquele. É um tipo de espinho que justamente, né, servia para sustentar as tendas, né, daquela época, Senhor Jesus. Ou seja, era um espinho maior, Senhor Jesus. Era uma espécie, chamava-se até naquela época de estaca, né? Ou seja, amado, Paulo de fato sofria, né? Ele sofria. É tanto que ele orou ao Senhor, né? 3 vezes. Para quê? Para que o Senhor retirasse aquele espinho dele. Provavelmente, amado, incomodava demais, né? E ele orou ao Senhor, e o Senhor, qual foi a resposta do Senhor quando ele orou pela 3ª vez? A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza, amados. Senhor Jesus, é como eu falei anteriormente, né? Quando você, amados, tem algum momento de fraqueza, de dor, de angústia, Senhor Jesus, amado, você ali está sendo aperfeiçoado. O poder está se aperfeiçoando naquele momento ali de dor. E lembre-se, não esqueça, como diz Hebreus, que a gente vai ler agora. Não, 1 Pedro, perdão. 1 Pedro 5, versículo 6. Você não está sozinho, amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler juntos, né? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aleluia. Sem soberbecer, é roubar a glória de Deus. Amados, esse versículo é bem rico, né? Ou seja, se nós nos ensoberbecermos, nós estamos roubando a glória de Deus. Não é mesmo? Por isso, amados, quando tivermos em momentos de fraqueza, de dor, vamos continuar nos humilhando. Amém? Por quê? Porque os humilhados serão o quê? Exaltados. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos ler 2 Coríntios 12, versículos do 7 ao 10. Amém. Aleluia. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, Sim. mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, Amém. porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Esses versículos foram o que eu falei anteriormente, né? Agora há pouco, né? Que de fato tinha um espinho, né? Uma espécie de estaca na carne de Paulo, né? E Paulo sofria muito, amados. Senhor Jesus. Por isso, Sim? O verbo repousar. Isso. O verbo repousar nesse versículo é tabernacular. Amém? Ou seja, armar uma tenda. O desejo de Deus, amados, quando você está em sofrimento, em angústia, em dor, é chegar ali e armar uma tenda e ficar ali com você, lhe consolando, lhe protegendo, lhe guardando. Não é maravilhoso? Por isso, amados, é tolice nossa querer dar uma de super cristão, não é mesmo? Nós somos fracos, frágeis e somos cheios de limites, Senhor Jesus. E precisamos reconhecer nossas fraquezas. Até Paulo, amados, que foi tão usado por Deus, ele era cheio de fraquezas, de limitações. E por isso ele foi tão consolado por Deus. Deus armou o tabernáculo ali com ele e o consolou. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler agora, irmãos, 2 Coríntios 4, Senhor versículo Jesus. 7. Amém.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um vaso de barro, né? O vaso de barro, se ele estiver num ambiente onde tem muitos itens ali de decoração, ninguém vai ver o vaso de barro. Por quê? Porque o vaso de barro não tem valor nenhum. Só que, amados, se esse vaso tiver um tesouro, oh, aleluia, as pessoas vão ver o quê? O tesouro que está no vaso. Ou seja, esse vaso é eu e é você, amado. Então, não queira ser visto, mas deixe que o Senhor seja visto por meio de você. Amém? Oh, aleluia. Não queira ser um vaso de porcelana chinesa, né? Onde é cheio de detalhes, de riquezas, e é um vaso muito caro. Queira ser um vaso de barro, onde não tem valor algum, mas o tesouro que está em você, né, é visto por meio de você. Louvado seja o Senhor. Esse tesouro é o próprio Cristo. Oh, aleluia. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler agora 2 Coríntios 4, versículos do 8 ao 10. Amém. Aleluia. Que diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Sim. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Nesses textos aqui, né? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Vai falar do que é o seu ministro da Nova Aliança. Esses textos aqui, que ele acabou de ler, esse versículo mostra o que é ser um ministro da Nova Aliança. Ou seja, isso é uma espécie de qualificação de um ministro da Nova Aliança. E ainda tem muitos versículos lá no capítulo 6, não é isso? 2 Coríntios 4, do 7 ao 9. Isso. 2 Coríntios 6, do 4 ao 10. E 11. E 2 Coríntios 11, do 23 ao 29. Esses versículos a gente não vai ler, tá? Por conta do tempo, né? Nós ainda estamos aqui na Terra, somos limitados ao tempo e ao espaço. Mas, amado, leia, tá? Depois dessa palavra, leia, por favor. Você vai ver que a qualificação de um ministro da Nova Aliança são essas aí. E você vai ver que o ministro da Nova Aliança, ó Senhor Jesus, ele não tem uma vida ali regalada, né? Uma vida só de conforto, uma vida de fama, de sucesso, onde ele chega, as pessoas batem pau. Nada disso, amados. Você vai ver que Paulo aí, ele sofreu, né? Passou provações, situações de adversidade, né? E nesses versículos ele até mesmo defende o seu apostolado, né? Então a gente vê assim, amados, que ser um ministro da Nova Aliança não é motivo de se orgulhar de forma alguma, mas é um motivo de louvar e agradecer a Deus, né? Por ser escolhido. E claro, e o Senhor está ali com esse ministro nos momentos de tribulação, de angústia, de perseguições, de ser atribulados, amados, por tantas situações ali, de perseguições, né? Então não pense, né, que ser um ministro é um motivo de você se orgulhar, né? Depois de você ler esses textos aí, do capítulo 4, capítulo 6 e 11, aí você vai se perguntar, né? E pode responder, será que eu vou querer de fato ser esse ministro da Nova Aliança? Né? Senhor Jesus, essa pergunta você responde para você mesmo. Senhor Jesus. Vamos ler agora, irmãos, Hebreus 13, 5. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Hebreus 13, 5 diz assim. Ó Senhor Jesus. Seja Aleluia. a vossa vida sem avareza. Sim. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Sim. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém. Aí está mostrando que o Senhor nunca abandonará esse ministro, amém? Senhor Jesus. Ou seja, em todos os momentos que estão descritos, né? Ali no capítulo 4, 6, 11, amados, em todas aquelas situações de adversidade, de dor, de fraqueza, o Senhor está ali com você. Nunca nos abandonará. Senhor Jesus, aleluia.
Ó Senhor Jesus. Amém. Agora vamos ler, irmãos, 2 Coríntios 5, Sim. versículos de 1 a 4. Amém. Senhor Jesus. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia, né? Esse gemido, Senhor Jesus. Esse gemido, né? Que fala nesse versículo, né? O irmão Ezra, enquanto compartilhava a palavra, ele até citou Romanos, né? Que diz que quando nós oramos ali e não sabemos orar como convém, oramos ali e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Amados, quando você está fraco, o que você lembra? É de invocar? Você invoca ali, ó Senhor Jesus. Não é? Ó Senhor Jesus. E ali, amada, isso é uma espécie de gemido. O invocar, amados, quando sai com sofrimento, com dor, com angústia, com perseguição, sai como se fosse um gemido. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ser encontrado nu e vestido. Ser encontrado nu e vestido nesse versículo é demais, é precioso, porque estar nu, amado, é você já dormiu no Senhor, tá? Você já se despiu, né? De todas as coisas, né? Claro que o desejo de todo cristão é estar o quê? É estar vestido, né? É ser encontrado ainda vestido. Por quê? Você vai estar vivo. O desejo de todo cristão é estar vivo quando o Senhor voltar e ser arrebatado vivo, amados. Senhor Jesus. A vez por outra, a gente está ouvindo as palavras, né, dos irmãos, no sábado e domingo. Aí eles sempre citam, né, que o desejo do irmão Dong era ser arrebatado vivo, né? É esperar o Senhor vivo, né? E também o desejo do apóstolo Paulo, ele cita também, né? Em suas cartas que o desejo dele é estar vivo quando o Senhor voltasse, ser arrebatado vivo. Esse desejo, acho que é o desejo de todo cristão, né? E graças ao Senhor nós temos essa oportunidade, né? Pela nossa idade, amados, ainda, nós podemos estar vivos quando o Senhor voltar. Por isso, amados, vamos continuar firmes, buscando o Senhor, com anelo, com desejo de sermos revestidos, né? Por essa habitação celestial, que é justamente essa habitação celestial, o próprio Cristo, né? É o próprio Deus, como fala lá em João 14, né? Acho que é versículo 23, mostra que está ali revestidos do próprio Deus. Ó Senhor Jesus, que privilégio, amados, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Agora vamos ler Filipenses, capítulo 3, Sim. Versículos 20 e 21. Amém, aleluia. Que diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, Sim. de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, Aleluia. segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amados, que maravilha isso, né? Nosso corpo é como uma barraca. Esse versículo mostra que o nosso corpo, querido irmão, é como uma barraca. Oh, Senhor Jesus. Eu lhe pergunto, uma barraca, ela não se desgasta com sol, chuva, o vento? Da mesma forma o nosso corpo. Eu lembro que há poucos anos atrás, eu tinha 15 anos. De repente eu fiz 18, maior de idade, fiquei alegre. De repente deu 20, 25, estou aqui eu 45. Graças ao Senhor, né? E quanto mais o tempo passa, querido irmão, o que é que acontece? O nosso tabernáculo, ou seja, o nosso corpo, ele se desgasta, não é mesmo? O irmão Ezra compartilhou, ele disse que quanto mais o tempo passa, ele sente o corpo dele como que estralar-se todinho, né? Gemendo, né? Então, amados, é o que fala, que Paulo fala, descreve aí em Filipenses, né? Ó Senhor Jesus. Mas o mais importante, amados, que precisamos estar amando a vinda do Senhor, buscando o Senhor
e anelando ser revestidos por Ele. Amém? Ó Senhor Jesus. Caminho apertado é para terceiro. A gente sabe que o caminho, né, como fala em Mateus, é apertado, né? A porta é estreita. Mas são eles, amados, que vai nos levar que vai nos levar para nos encontrarmos com o Senhor, né? Para sermos revestidos. É esse caminho apertado, essa porta estreita. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amados. Para terminar, irmãos, vamos ler Apocalipse, capítulo Amém, 21, aleluia. versículo 3. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. 21, versículo 3. Sim. Senhor Jesus. Amém, aleluia. Que diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Sim. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia, né? Esse versículo de fato é precioso porque aí já mostra o homem e Deus, né? Nós e Deus totalmente misturados, né? Mesclados, né? De uma forma que não dá mais para separar. Amém? Isso aí já é na Nova Jerusalém, né? Graças ao Senhor, mas por essa palavra de hoje, porque veio mostrar que eu e você fomos feitos para habitar dentro de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém? Amém? Amados, vamos concluir essa palavra orando, tá? Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor, ainda muito obrigado por essa palavra, né? Amém. Obrigado pelo teu falar para nós. Sim. Obrigado, Senhor, por essa habitação maravilhosa. Obrigado por sermos revestidos pelo Senhor. Está dia a dia habitando conosco, estando em nós e, claro, nos levando a estar te buscando mais e mais, a estar nos preparando e anelando a tua vinda. Ó Senhor Jesus, o Senhor trabalha mais do teu ser em nós. Ó Senhor Jesus, aleluia. Querido irmão, eu queria ainda louvar o Senhor por essa palavra, né? E claro, pedir que os irmãos possam completá-la, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia, amados. Jesus é o Senhor.